Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso café. Peça o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Agradeço demais a sua audiência. Comenta aqui a tua preocupação em relação a todas as notícias que vêm saindo relacionadas ao sócio majoritário hoje da SAF, a 777 Partners. Vamos debater isso aqui e levantar alguns questionamentos para um futuro breve do que pode ou não acontecer. Vambora? Vamos com tudo? Então compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no canal se você é novo. Já de cara aqui um convite para você, vocês estão vendo aqui o Museu da Pelada hoje. Promove um encontro na Cobal do Maitá, no Rio de Janeiro. Se você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, Sorato e Valdir Bigode, dois ídolos da história do Vasco, jogadores campeões com a nossa camisa, vão lá bater um papo com a galera vascaína. Tá de bobeira, aquela pizzazinha, bater um papo e tal, biricutico, para conversar com os ídolos, Sorato. E também Valdir Bigode, parabéns ao Sérgio Pugliese, que está sempre promovendo esses encontros no Museu da Pelada. Bom, hoje vocês estão vendo aqui, eu tô com a camisa da KTO, né? Casa de aposta que eu indico para você, kto.com, onde a diversão acontece. Esse aqui é o meu bônus para você, usando o meu cupom Azevedo, 20% para você chegar. E hoje tem Liga dos Campeões, hoje tem jogo da volta, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, na ida 1-0 para os alemães. Quem avança hoje? Amanhã tem o jogo da volta do Madrid com o Bayern de Munique. Tudo isso e muito mais, tem Libertadores, também bola rolando hoje, para você fazer a sua fezinha. Usa o meu cupom, dá aquela moral, Azevedo, kto.com, onde a diversão acontece. Bom, gente, ontem a direção do Vasco, né, o associativo, o clube, fez a convocação de 3 integrantes, 2 da SAF e um que é um membro indicado pelo CRVG para participar do Conselho Fiscal da SAF, o Marco Schroeder. Ele, o CEO Lúcio Barbosa e a CFO, a Kátia, foram convidados a prestar esclarecimentos numa reunião híbrida na próxima quinta-feira sobre o projeto de sustentabilidade, a autossustentabilidade. Afinal de contas, o que está sendo feito pela SAF para que a partir de 2026 o Vasco seja autossustentável, pois não terá mais nenhum aporte sendo feito pelo sócio majoritário, previsto em contrato, acaba em 2025. O que o Vasco vai fazer? Eu acho, não consegui confirmar, que nem o Lúcio nem a Kátia vão a esse encontro. O Marco Schroeder, imagino que sim, até porque ele participou do balanço, ele assinou o balanço, e ele é uma pessoa indicada pelo clube, né, pelo CRVG. Então, imagino que ele vá prestar esclarecimentos, mas imagino o seguinte, uma empresa publicamente falar sobre qual vai ser a estratégia dela. Você faria isso? Será que você daria arma para o mercado para dizer o que você vai fazer? Acho pouquíssimo provável, porque não é uma reunião entre 4 paredes, é uma reunião híbrida, ou seja, qualquer um pode gravar, pode publicar. Eu duvido, mas não consegui confirmar, e se conseguir hoje, ao longo do dia, falo. Convite para você hoje, às 8 da noite, vamos fazer o nosso podcast, voltar ao nosso Fanático Cast, que é alegria, voltar ao nosso estúdio totalmente reformado, lá no grupo RM Negócios, e vou receber o Zé Comé para a gente falar muito sobre Vasco, sobre a nossa paixão, aniversário ainda da semana, temos muitos assuntos para tratar com ele. Vem aí um dos maiores licenciamentos do Vasco da Gama, hein? Aguardem mais tarde, espero vocês às 8 da noite. Mas quero entrar no nosso tema principal do vídeo, né? Passei algumas informações aqui para vocês, que é em relação a 777, as notícias que vêm dos Estados Unidos, principalmente da Corte de Nova York, dando conta de processos que a 777 vem sofrendo em virtude de contratos que ela firmou com várias com seguradoras, enfim, com empresas pelo mundo, que cobram milhões ou bilhão, né, de reais, inclusive, porque um dos contratos de empréstimo dá na ordem de 1,8 bilhões de reais. Conversei com algumas pessoas da antiga gestão que leram o contrato, que sabem detalhes do contrato. Procurei pessoas da SAF, a 777 não quis se manifestar, sobre a preocupação em relação ao aporte. Vamos lembrar que há alguns dias o associativo, o CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, pediu garantias a 777 de que até 30 de setembro haverá o aporte de 270 milhões. Gente, vamos deixar uma coisa clara aqui. Pode ser a 777, pode ser a empresa XYZ, não importa. Quem for
o sócio que tiver que fazer o aporte não fizer no prazo, descumprir o prazo, o Vasco executa. Como assim, Azevedo? Ano passado, a 777 atrasou e tinha no contrato essa possibilidade que era uma carência. E eles exerceram a carência e depositaram o dinheiro de 110 milhões de reais naquele aporte de 2023. Nesse aporte de 2024, que é o penúltimo, né, o último é no ano que vem, eles têm que pagar até 30 de setembro. Pô, mas não pagaram dia 1º de outubro. O Vasco pode executar imediatamente? Não. Ele notifica, tem um prazo de 15 dias no máximo para que possa fazer esse aporte. Pô, mas se eles não fizerem, dia 16 de outubro, vamos desenhar aqui uma data, o Vasco executa por R$ 1.000 e compra as ações que não foram ainda aportadas. Ou seja, eles já fizeram um aporte de 190 milhões no primeiro e depois de 110 milhões, ou seja, 300 milhões dos 700. Então a gente está falando algo em torno de 35% das ações, menos um pouco, né? 30%, vamos arredondar. 30% dos 70 que eles têm direito. Os 40 ainda têm que ser aportados. Se eles não fizerem um aporte e o Vasco recompra os 40. Com os 30 do Vasco, inverte o jogo. O Vasco passa a ser o majoritário. E aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é convocar uma Assembleia Geral para depois, aliás, antes do próximo passo, que é convocar a Assembleia Geral, é ir ao mercado, buscar propostas para que possa ter quem o Vasco vai negociar os 51% dos 70% que ele passa a ter sob o seu domínio. Para que haja um sócio majoritário. Entenda a matemática, torcedor. A 777 ficaria com seus 30%, estou arredondando. O Vasco, com 70%, negociaria 51% para uma empresa interessada e o Vasco ficaria com 19%, a grosso modo. Ou a 777 pode ter o interesse de vender os seus 30% para um futuro interessado. É uma operação. Só que, assim como aconteceu na compra da 777, precisa ter empresas apresentando as propostas. Algumas perguntas se fazem necessário. Vamos lá. 16 de outubro. O Vasco recomprou por R$ 1.000, como consta no contrato, a parte da 777, porque ela não integralizou o capital. Perfeito. Oda-se a 777, vai para o inferno, vai resolver os seus problemas e nós agora acionamos a cláusula e recompramos. Perfeito. Só que, até que uma empresa seja aprovada dentro de uma perspectiva de mercado, o Vasco já vai ter que ter feito seu dever de casa, que é qual é o valuation hoje da empresa, da Vasta Gama SAF? Lá atrás foi 1 bilhão. E agora? Ela não é mais 1 bilhão, ela já melhorou, o nível do time é outro, há um valor de ativos muito melhor do que no passado. Fez o valuation? Tem para o mercado? Vamos lá. 51% hoje são 510 milhões de reais, como eram lá atrás? Não, é mais. Beleza. Com a empresa? Ontem o Jorge Nicola trouxe a informação de que o dono da Crefisa tem interesse. Mas não é assim interesse. Você não pode fazer uma venda casada. Você tem que ouvir outras propostas. E eu tenho certeza que o CRVG irá ouvir outras propostas. Propostas chegaram. A da Crefisa é melhor? Perfeito. Vai para a votação do sócio do clube, uma AGE. Nesse período, 16 de outubro, lembra aquela data? Até a aprovação dos sócios, por baixo, 4 meses. O Vasco Associativo, que assume a condição de majoritário da SAF, tem condições de 4 meses tocar a operação? Está se programando para isso ou vai ser pego de surpresa? Por isso que quer fazer, então, a garantia. Esquece. Eles não vão dar a garantia. Se eles estão todos enrolados, não vão dar mesmo. E dia 30 não pagou, vão deixar ser executados, vão perder, mas vão continuar com 30% sócios. Depois eles vendem ou não. Algumas perguntas são necessárias. O Vasco está se programando para assumir 4, 5, 6 meses, o tempo que levar até a votação na AGE da aprovação do novo sócio? Vai ter alguma venda casada? Isso não pode. O contrato vai ser publicado no site do Vasco, que é uma das reclamações do associativo, abrir o contrato. O Vasco irá abrir um futuro contrato? São algumas perguntas que se fazem necessário.
Por último, por que nessa reunião que o associativo convocou as 3 pessoas, o Lúcio, a Kátia e o Schroeder, por que ninguém do associativo foi convocado para explicar por que não publicou até agora o balanço do Vasco? É para a gente pensar, torcedor. Ninguém aqui está fazendo defesa de A, B ou C. Estamos jogando fatos para que você, torcedor, pense. Eu quero muito contar com o seu pensamento. Aqueles comentários que eu tenho lido, bobos, né? Criancinha, que nem meu filho de 11 anos faz, esses comentários nem tem resposta. Mas essas perguntas que eu fiz para você, você já tinha parado para pensar? Ou sabe como é o trâmite para isso? Então, Azevedo, você está defendendo que se eles não aportarem o dinheiro, tem que ficar... Não. Não aportaram o dinheiro, passou o prazo da notificação, executa por R$1.000, recupera e vai ao mercado. A pergunta é, o associativo que quer tanto assumir o controle da operação, está pronto para assumir o controle da operação por X meses, até que o futuro dono compre as ações num valor muito mais alto do que foi, porque há uma valorização sim da empresa SAF. Está pronto? Tem esse plano de ação? Um plano de contingência para o Vasco ter a sua vida 6 meses aí, pelo menos, saudável, com condições? Estaremos numa reta final de campeonato brasileiro? Início de um próximo ano? Não é fácil, torcedor. A nossa vida não é fácil, cara. É tanto problema para resolver. Nos resta como torcedor, torcer para a bola entrar, para o dinheiro pingar e a relação societária melhorar. Será que é tão difícil ter essas 3 coisas? Vamos com tudo, torcedor. Estamos juntos e eu estou ao seu lado, sendo a sua voz, trazendo fatos e não factoides. Pensa com a sua cabeça e não com adoração A, B ou C. Desprenda e tente pensar com esses questionamentos que eu levantei. Um grande abraço e até mais tarde, hein?